Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa de formação em teologia. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e nós estamos estudando atualmente a disciplina Livros Poéticos, Princípios para o Viver e o Louvor. Essa é a lição de número 9, que tem como título O Livro de Eclesiastes. Uma jornada poética que começa na inquietação e termina na esperança, do descontentamento à devoção, da vaidade ao temor de Deus. Desde já eu peço a você que curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber as notificações. Pensemos primeiramente no título. De onde vem esse título Eclesiastes? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o título deste livro no Antigo Testamento é Kohelet, derivado de kahal, reunir-se, literalmente significa aquele que se reúne em assembleia e lhe dirige a palavra. Então vejam vocês, esse é o sentido da palavra no hebraico. Este termo ocorre 7 vezes no livro e é geralmente traduzido por pregador, como na tradução de Almeida Revista Corrigida, ou mestre, como na NVI, Nova Versão Internacional. A palavra corresponde no grego da Septuaginta a Eclesiastes, e dela deriva o título Eclesiastes em português. A obra inteira, portanto, é uma série de ensinos por um orador público bem conhecido. Agora, quem foi esse pregador? A palavra pregador vem do hebraico e significa aquele que chama ou aquele que invoca, um orador que reúne o povo para dirigir-lhe uma mensagem. A maioria dos intérpretes das Escrituras entende que esse pregador é o próprio rei Salomão. Se não, vejamos. Apesar do livro não trazer o nome de Salomão, como acontece com o livro de Provérbios e Cantares, o autor desse livro, ele se identifica como sendo o pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Versículo 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Então veja que o escritor desse livro, ele foi rei em Israel, ele é identificado como sendo filho de Davi. Não somente isso, ele também é alguém que teve muita sabedoria. Versículo 16. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Então perceba, ele sobrepujou a todos em sabedoria. Salomão se encaixa perfeitamente nesse texto. Salomão foi o homem mais sábio. Não somente isso, no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, nós percebemos que o autor, ele diz que compôs muitos provérbios. Eclesiastes capítulo 12, versículo 9. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Então esse pregador, ele se encaixa bem na pessoa de Salomão. Nós já identificamos nas aulas anteriores a autoria do livro de Provérbios, pelo menos na sua maior parte, ao rei Salomão. E Salomão, ele compôs 3.000 provérbios, conforme 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Então ele é o principal candidato a ter escrito o livro de Eclesiastes. Segundo a tradição cristã, segundo a tradição judaica, nós vemos que Salomão, a ele tem sido atribuída a autoria de Eclesiastes, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Segundo a homilética, Eclesiastes é uma mensagem bem estruturada. Nós temos introdução,
tese, desenvolvimento, conclusão e aplicação. É bem parecido com o sermão que nós pregamos em nossos dias. A tradição judaica aceitou a autoria salomônica para o livro de Kohelet, assim como a tradição cristã. Então nós temos essa evidência externa, além das evidências internas que eu já pontuei. Liturgicamente, o livro de Eclesiastes é um dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica, os hagiógrafa, escritos sagrados, cada um dos quais era lido em público anualmente numa das festas sagradas judaicas. Eclesiastes era assim lido na festa dos tabernáculos. Com respeito à datação do livro de Kohelet, seguimos a provável datação no ano do século X a.C., tendo em vista a atribuição da autoria do livro ao rei Salomão, que reinou entre os anos 970 a 930 a.C. Então aqui você pode ver a disposição dos livros da Bíblia, na Bíblia hebraica. O nosso Antigo Testamento é dividido em 3 partes. Na Bíblia protestante, nós vemos que os 39 livros do Antigo Testamento são divididos em 4 partes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Na Bíblia hebraica, a Tanakh é dividido em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos, ou Torá, Nevim e Ketuvim. O livro de Eclesiastes, na seção dos 5 rolos. Então é muito interessante essa observação. E como nós já dissemos anteriormente, ele era lido durante a festa dos tabernáculos. Portanto, é um livro muito apreciado pelos judeus. O tema central é vaidade. A palavra vaidade é uma das palavras mais recorrentes do livro, aparece cerca de 30 vezes. Significa aquilo que é passageiro, vazio, inútil. A NVI traduz como inutilidade. Que grande inutilidade. Ele abre o livro, né? Salomão abre o livro dizendo: vaidade de vaidades. Capítulo 1, versículo 2. Diz o pregador: vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Essa palavra vai ser recorrente em todo o livro. A palavra vaidade quer dizer algo que é passageiro, vazio, inútil. É uma bolha de sabão. É algo que não tem sentido. Outra expressão recorrente no livro é a expressão debaixo do sol. A expressão debaixo do sol aparece também cerca de 30 vezes nesse livro. Em algumas ocasiões aparece a expressão debaixo do sol, outras debaixo do céu. São expressões similares. Tudo que é material e terreno sem a perspectiva divina. Então é uma visão naturalista. E esse ponto é fundamental para nós interpretarmos o livro. Vejam vocês, Eclesiastes capítulo 1, versículo 3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Então veja, essa expressão vai ser recorrente ao longo do livro. E precisamos considerá-la para entender a perspectiva com que Salomão está olhando para a vida. Por essa razão que ele vai dizer que não há distinção na morte do homem com o animal, do justo com o injusto, do sábio com o tolo. É porque ele está olhando na perspectiva humana, naturalista, e não na perspectiva de Deus. Porém, apesar de Salomão ele ter se frustrado com tudo nessa vida, com a sabedoria natural, com os prazeres, com as riquezas, com as conquistas, com as mulheres, ainda assim ele chegou a uma conclusão muito valiosa. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele entendeu algo que não era vaidade, algo que não era aflição de espírito, que não era correr atrás do vento. É lembrar-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. É voltar-se para Deus, é olhar além do sol, acima do céu, e enxergar
o próprio Deus. Então é isso, somente isso, que preenche o vazio que há dentro do coração do homem. Isso é muito importante nós termos em mente. Nada nessa vida pode preencher esse vazio que há dentro de nós, senão o próprio Deus. Somente em Deus a vida faz sentido. Sem Deus, nada faz sentido. É correr atrás do vento. É uma coisa que não muda. É como ele diz, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Então a pessoa nasce, cresce, casa-se, tem filhos, envelhece, morre. Esse é um ciclo que a parte de Deus é pura vaidade. Não tem sentido. Segundo a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando jovem, Provérbios quando estava na meia-idade e Eclesiastes no final da vida. Esse entendimento é muito importante, principalmente quando nós conhecemos a história de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, o homem mais rico, o mais famoso, o homem mais poderoso dos seus dias. Mas não foi só de vitória que ele viveu. Salomão também cometeu grandes pecados. A Bíblia diz que ele não deveria multiplicar para si cavalos, ouro, prata, que ele não deveria multiplicar para si mulheres, mas tudo que a lei disse para ele não fazer, como as leis do rei, ele transgrediu. Veja que Salomão acabou seguindo um caminho arriscado, que o distanciou de Deus. A Bíblia mostra como Salomão, ele desviou-se, como ele reintroduziu a idolatria no território de Israel. Porém, o que eu quero dizer com isso é que, se essa tradição estiver correta, o fato de Salomão ter escrito Cantares na sua juventude, Provérbios na sua meia-idade, durante a sua maturidade, e Eclesiastes no final da sua vida, o livro de Eclesiastes pode ser a expressão do arrependimento de Salomão. Pode ser uma das evidências de que Salomão voltou-se para Deus, ao declarar que a finalidade do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então esse entendimento é muito interessante. O efeito do declínio espiritual de Salomão, da sua idolatria e da sua vida extravagante, deixou-o por fim desiludido com os prazeres desta vida e o materialismo como caminho da felicidade. Eclesiastes registra suas reflexões negativas a respeito da futilidade de buscar a felicidade nesta vida à parte de Deus e da sua palavra. Ele teve riquezas, poder, honrarias, fama e prazeres sensuais, em grande abundância, mas no fim, o resultado de tudo isso foi o vazio e a desilusão. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Então aqui nós vemos a ênfase que Salomão dá a essa palavra, né? É o superlativo. Vaidade de vaidades. Assim como existe o cântico dos cânticos, nós temos aqui vaidade de vaidades. Com respeito às coisas dessa vida, é tudo vaidade. No capítulo 1 nós temos a inutilidade de tudo. Primeiramente, o ciclo sem fim. Salomão começa completamente desiludido. O sol nasce e se põe, o vento sopra, as águas correm para o mar, tudo permanece igual desde a criação. Debaixo do sol, nada é novo. Então vejam vocês, ele começa já com essa perspectiva pessimista, olhando para a vida e não vendo nada novo. Ele investigou a sabedoria humana e concluiu: na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Então Salomão, ele não encontrou o sentido da vida na sabedoria humana, na sabedoria naturalista, na sabedoria terrena. Ele não conseguiu encontrar. Ele se frustrou. Isso para ele foi vaidade e aflição de espírito. Foi correr atrás do vento. No capítulo 2 nós vemos os experimentos de Salomão. Ele entregou-se ao vinho e aos prazeres. Ele edificou casas,
plantou vinhas e jardins, acumulou ouro, prata, servos e rebanhos, reuniu cantores e multiplicou suas mulheres. Vejam vocês, nada disso para Salomão fez sentido. Tudo foi considerado mera vaidade. Possessões e prazeres humanos não produzem real felicidade. Quantas vezes a gente é engodado pensando que se desfrutarmos de prazeres seremos mais felizes, e isso não é verdade. A cultura que vivemos é a cultura do hedonismo, e isso não pode preencher o vazio que há dentro do ser humano. As grandes realizações não podem, o dinheiro não pode. Você já parou para pensar que os países de primeiro mundo é onde nós temos os maiores índices de suicídio? Porque as pessoas têm tudo e ainda assim elas não conseguem se satisfazer. Veja que Salomão, ele multiplicou muitas mulheres para si. Na verdade, que a Bíblia diz que ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E ainda assim ele não encontrou o sentido da vida em tudo isso. O vazio da sua alma ficou mais evidente ainda. Essa é uma grande lição para nós. O tempo e as tribulações. Quem é que não conhece o texto de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. E ele prossegue, fazendo esse contraste, como há tempo para todo propósito debaixo do sol. Notem vocês que Deus estabeleceu o tempo de forma ordenada para realizar o seu plano. Deus é o criador do tempo. Deus está acima do tempo porque ele habita na eternidade. Mas nós estamos dentro do tempo cronológico. Por isso, para nós, o tempo nos afeta. Os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios, estamos inseridos no tempo. Por isso é tão importante meditarmos na mordomia do tempo. A Bíblia diz: remindo o tempo por quanto os dias são maus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Precisamos refletir nisso. Não há tempo a perder. O homem, porém, sendo finito, vê apenas uma parte, e isso o frustra. Então perceba, nós somos afetados pelo tempo. Ao ponto de Moisés dizer, no Salmo 90, que a vida do homem é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é a canseira e o enfado. Enquanto que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A solução não está na sabedoria humana, mas em confiar no Senhor, que tudo faz formoso no seu devido tempo. Meus irmãos, eu gosto muito desse versículo 11, Eclesiastes capítulo 3 e versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A tradução de Almeida, revista e atualizada, ela traduz esse versículo da seguinte maneira: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração deles. Deus colocou a eternidade no nosso coração. É por isso que nós não nos conformamos com a morte, porque nós fomos feitos para viver para sempre. Isso é muito importante. Deus colocou algo dentro de nós. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nesse texto de Eclesiastes, capítulo 4, Salomão fala a respeito do trabalho. Notem vocês. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então Salomão ele continua a descrever as suas observações. E de fato, quando alguém se destaca, quando alguém faz algo com diligência, com muito esforço,
e ele se sobrepuja em relação às demais pessoas, isso acaba causando inveja em outros. E isso também, para Salomão, é vaidade e aflição de espírito. Aqui ele fala também, em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, sobre a vantagem de serem dois. Normalmente esse texto ele é utilizado para falar de casamento, principalmente quando ouvimos a afirmação que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Por que 3 dobras? Porque é o marido, a esposa e Deus. Então, de fato, com essa interpretação, com essa aplicação, parece que isso faz bastante sentido. Mas não somente no relacionamento conjugal nós podemos ver que o companheirismo é importante, mas para tudo nessa vida. Precisamos de amigos, precisamos de pessoas em nosso lado. Alguém muito sabiamente já disse: gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Nós precisamos das pessoas também, por algumas razões. Primeiro, temos melhor recompensa, tem melhor paga do seu trabalho. Juntos os resultados são maiores. Apoio mútuo. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ninguém enfrenta sozinho as quedas. Calor e consolo. Se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Comunhão gera conforto. E força na adversidade. Se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Unidos somos mais fortes. Religião e prosperidade, outro tema trabalhado por Salomão no livro de Eclesiastes. É justamente aqui no capítulo 5 que nós encontramos esse texto tão conhecido. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então aqui nós vemos a importância da reverência, do respeito, da humildade. O temor a Deus é o fundamento de toda religião genuína. Quando estudamos o livro de Provérbios, nós identificamos que temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é respeito, reverência, é considerar a Deus, é tomar a Deus em conta. Devemos conduzir nossa vida sabendo que um dia daremos contas a Deus. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Todos nós estaremos diante de Deus um dia. Por isso é tão importante considerá-lo em tudo. Salomão alerta: não façamos votos impensados. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Ninguém é obrigado a fazer voto, mas se fizer, tem que cumprir. Porque do contrário, o voto se caracterizará como pecado. Eu lembro pelo menos de 2 histórias da Bíblia em que alguém fez um voto precipitadamente. O primeiro foi Jefté. Jefté, ele foi um juiz de Israel e ele fez um voto no meio da batalha, que se Deus desse vitória a ele, aquilo que viesse ao seu encontro quando ele voltasse para casa, ele iria oferecer em holocausto. E quem é que veio ao seu encontro? Exatamente, a filha dele. Veja que voto precipitado. O segundo personagem que eu me lembro é Saul. Saul estava lutando contra os filisteus e ele disse: maldito o homem que provar algum alimento antes que eu vença todos os meus inimigos. Jonatas, seu filho, não estava próximo a ele e ele acabou se alimentando de um pouco de mel. Veja que voto precipitado de Saul. Se não fosse por causa do povo, naquele dia Jonatas teria morrido pelas mãos do próprio Saul, porque Saul precipitou-se em fazer um voto. Então veja, irmãos, ninguém é obrigado a fazer um voto, mas se você decidir fazer um voto diante de Deus, cumpra o seu voto. Cumpra aquilo que você fez, mas pense muito bem antes de você fazer esse voto. Como Ana, que disse que se Deus lhe desse um filho varão,
ela o daria para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Ana cumpriu o seu voto. E como Deus a abençoou, Deus atendeu a sua oração, Deus deu para ela outros filhos e ela foi abençoada, porque ela honrou ao Senhor. A maldição das riquezas. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Essas palavras são muito semelhantes ao ensino neotestamentário sobre o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quando eu amo o dinheiro, me torno um avarento. E o avarento é um idólatra, porque o dinheiro torna-se um Deus em nosso coração. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que são as riquezas. Portanto, nós devemos tomar cuidado com isso. Não devemos amar o vil metal. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Ser rico não é pecado, mas a cobiça atrai maldição. Então veja que vários personagens da Bíblia foram ricos. Abraão, Davi, o próprio Salomão. E o problema não foi o dinheiro deles. Não foi o dinheiro. Ainda há hoje pessoas ricas, pessoas abastadas que são piedosas. Mas o problema é amar o dinheiro. É desejar com todas as forças ser rico. Isso é um problema. Deus muitas vezes acaba nos prosperando, mas não são todos que têm condições de serem ricos e ainda assim serem fiéis a Deus. Há muitas pessoas que no meio da prosperidade acabam se esquecendo de Deus. E esse é um mal muito grande. Se Deus nos concedeu bens, usufruamos com gratidão. A Bíblia diz: se as tuas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Lembrando que nada levaremos para a eternidade. Aqui eu me lembro da história de John Rockefeller. John Rockefeller foi o homem mais rico dos seus dias. Mas teve um dia que ele morreu. Veja, até os mais ricos morrem também. Ele morreu. E um curioso chegou-se perto do contador dele e disse assim: ei, vem cá, conta pra mim, quanto foi que ele deixou? E aí o contador de John Rockefeller, ele disse: ele deixou tudo. Ele chegou bem perto do ouvido e disse assim: e ele deixou tudo. E essa foi sem dúvida a maior resposta, a melhor resposta, porque ele não deixou nada nessa vida. Também me lembro da história de um pregador que foi convidado a ministrar a palavra de Deus em um outro estado, e ele preparou a sua mala e levou as suas coisas, mas quando ele chega no hotel onde ele iria se hospedar, ele descobriu que havia esquecido o terno. Porém, ele lembrou que naquela cidade ele tinha um amigo que trabalhava no cemitério e sabia que lá havia ternos para os defuntos e que ele poderia emprestar um para ele. Então ele ligou para o amigo consentiu em emprestar um terno. E quando ele estava se organizando, se arrumando, ele foi colocar o lenço no bolso do paletó, mas caiu. E foi aí que ele descobriu que o paletó não tinha bolso. E na mesma hora, o Espírito Santo falou ao coração dele: por que o paletó não tinha bolso? Porque nós não levamos nada dessa vida. Talvez você já deva ter ouvido falar de Alexandre o Grande, que pediu para ser sepultado com as mãos para fora do seu caixão, para que todos vissem que nós não levamos nada dessa vida. Admoestações práticas. Tome cuidado com a hipocrisia na casa de Deus. Não fale demais, nem sonhe em excesso. Cumpra os votos feitos ao Senhor. Sinta o sofrimento dos oprimidos e busque ajudá-los. Saiba que as injustiças serão julgadas por Deus. Caráter, civismo e sabedoria. Um bom nome.
Salomão abre o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, falando, meus irmãos, que é melhor a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Olha só, como pode, né? Melhor o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Parece um paradoxo, né? Como é possível ser melhor o luto do que a festa, do que o banquete? Isso parece não fazer sentido. Mas é justamente quando estamos tristes, quando estamos nesta condição, que nós consideramos mais a eternidade, mais as coisas relacionadas a Deus. Então isso é muito interessante. É o próprio Salomão que diz em Provérbios que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Estabelecer e desenvolver boa fama é o tema central. A maturidade depende de aceitar os conselhos do Senhor e se submeter a Ele. Moderação. Não sejamos demasiadamente religiosos de forma artificial, nem nos lancemos ao pecado. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 diz assim: Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo? Versículo 17, né? Bom, ele fala não ser demasiadamente ímpio ou louco faz sentido, mas não ser demasiadamente justo ou sábio, parece que é difícil de entender esse versículo. Porém, podemos aplicá-lo de duas maneiras. Primeiro, aqueles que querem ser mais justos do que Deus. Lembra de Eva? Quando a serpente apareceu a Eva e disse: foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Veja, estava torcendo a palavra de Deus. E Eva, que não estava tão inteirada na palavra de Deus, ela disse assim: não, podemos comer de toda a árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não podemos comer nem tocar nela. Olha só, aonde Deus havia dito que não poderia tocar? Claro que poderia tocar. Eles não poderiam comer. Não poderiam comer. Então ela queria ir além. Todas as vezes que nós queremos ir além, sermos mais santos do que é requerido na palavra de Deus, estamos sujeitos ao erro, ao pecado. Então isso é muito interessante. Então primeiro é essa observação que eu faço. É querer ir além. Querer ir além. Outra é o fanatismo. É o fanatismo. É você tentar impor na vida dos outros aquilo que a Bíblia mesmo não requer. Isso é um erro. Isso é um erro. E quantas pessoas têm tropeçado por causa disso? Tem tornado a porta do céu mais estreita do que ela realmente é. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria de Deus. A sabedoria humana não alcança os desígnios de Deus. Fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Na tradução de Almeida, Revista Corrigida, diz: mas eles buscaram muitas invenções. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem bom, tudo que Deus fez era muito bom. Mas o pecado entrou no mundo e desvirtuou tudo. Obediência. Sejamos bons cidadãos e nos submetamos às autoridades. Mais uma vez aqui, nós vemos a Bíblia orientando a sermos sujeitos, submissos às autoridades constituídas por Deus. Quem obedece aos seus superiores evidencia sabedoria, reconhecendo Deus como autoridade final. O final de todos e as vantagens da sabedoria. O destino comum. Eclesiastes capítulo 9. Tudo sucede igualmente a todos, justos ou injustos.
todos caminham para a morte. Mais uma vez aqui eu quero chamar a sua atenção a lembrar que Salomão está falando sobre a vida debaixo do sol. Então, temos de considerar essa perspectiva, porque quando nós enxergamos o todo das Escrituras, nós sabemos que há sim diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, principalmente na morte, porque uma é a morte do justo e outra é a morte do ímpio. Um é o destino da alma do justo e outro é o destino da alma do ímpio. Um é o destino que vai para o céu, um tem o destino que vai para o céu, outro que vai para a perdição. Com Cristo estamos salvos, sem Cristo, perdidos. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Precisamos considerar isto. A Bíblia é a revelação progressiva de Deus. Então precisamos considerar a totalidade da Bíblia para não formularmos doutrinas em textos isolados. Isso é muito importante. Por isso, enquanto estivermos neste mundo, façamos o bem e gozemos a vida com alegria. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura não há obra, nem projeto, nem sabedoria alguma. Então, enquanto estivermos nessa vida, temos que fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Principalmente no tocante ao serviço a Deus. Não teremos outra oportunidade. Sabedoria versus força. Uma mosca morta estraga o perfume. Assim a tolice destrói o que a sabedoria construiu. Esse versículo de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, normalmente tem sido usado para descrever o valor da santidade. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Normalmente esse texto aqui tem revelado o valor da sabedoria. Pensa comigo, uma mosca morta, que é um inseto tão pequeno, inutiliza o unguento, o perfume, faz feder e corromper uma única mosca. Então isso mostra como que algo pequeno pode trazer um grande prejuízo. Assim é também o pecado na nossa vida. Que Deus nos guarde do pecado. Eu lembro de ter lido um livro de um pregador argentino chamado Sérgio Scataclini. O nome do livro é O Fogo Purificador. Ele diz o seguinte, para revelar o valor da santidade. Imagina que você vai ao mercado comprar uma água. E no rótulo da água está escrito o seguinte: 99% de água mineral e 1% de água de esgoto. A pergunta é, você tomaria essa água? Você beberia essa água? Com certeza a resposta é não. Porque a nossa exigência é 100%. Porém, quantas vezes nós damos para Deus 80%, 90% da nossa vida e achamos que Ele fica satisfeito? Se nós somos tão exigentes e não nos contentamos com menos do que 100%, quanto mais Deus. Então, de fato, temos de considerar isto. E precisamos nos render 100% a Deus. Porque até uma coisa tão pequena pode prejudicar tudo. O sábio acha favor e progride. O tolo paga o preço de suas maquinações. A conclusão em que Salomão chega. No capítulo 11, ele fala o seguinte: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso mostra que nós devemos fazer o bem, que nós devemos ser generosos, nós não devemos procrastinar, nós devemos confiar em Deus, confiar que Deus fará surgir os frutos da boa semente. Mais uma vez Salomão se volta ao jovem e ele diz: aproveite a juventude com moderação, sabendo que Deus julgará todos os atos. Lembre-se do Criador enquanto é jovem.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Saber que um dia vamos dar conta a Deus de tudo que fizermos, que um dia nós estaremos diante de Deus em juízo, faz toda a diferença. Porque isso faz com que o nosso presente, a nossa atitude atual seja diferente. Isso faz com que nós tenhamos temor de Deus. Conhecer o futuro molda o nosso presente. Se eu sei que um dia eu estarei diante de Deus, eu vou esforçar-me para andar em santidade, em temor, em sabedoria, de uma forma que lhe agrade. Isso faz toda a diferença. Isso vai me ajudar a tomar as decisões corretas na minha vida. Decisões que glorifiquem a Deus. A conclusão, portanto, que Salomão chega é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Este é o único antídoto para a vaidade. É isso que não é vaidade. É a conclusão a qual chega Salomão. Então vejam vocês, irmãos, quão rico é o livro de Eclesiastes, principalmente para a juventude. É uma visão filosófica, uma visão naturalista desse mundo, e que não acaba encontrando respostas para o vazio que há dentro de nós. Porém, quando ele se volta para Deus, então ele encontra sentido para a vida. Essa vida só tem sentido em Deus. Se você tira Deus, você não sabe de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o problema do homem, nem para onde nós vamos. As grandes perguntas da vida não têm resposta. Pelo menos não uma resposta consistente. Agora, se você considera a Bíblia, a palavra de Deus, se você considera a vontade e o propósito de Deus, tudo faz sentido. Para nós finalizarmos, eu gostaria de trazer um último assunto. Como Jesus aparece em Eclesiastes. Apesar de não haver nesse livro predição messiânica ou antítipos, pode-se notar algumas referências indiretas. A mensagem é descrita como palavras de verdade dadas pelo único pastor. Disse Cristo ser ele a verdade, o bom pastor, e maior do que Salomão, e que vinha para revelar o verdadeiro significado da vida. Do mesmo modo que Salomão passou pela experiência daquelas muitas futilidades para que compartilhássemos vicariamente suas conclusões sem ter experimentado todas elas, Cristo também passou por um número muito maior de experiências, até de ser desamparado por Deus, para que pudéssemos vicariamente compartilhar os benefícios de sua sabedoria e obra redentora. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida, você que chegou até aqui. Curta esse vídeo, deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula, e até a próxima aula, onde nós estaremos falando sobre o livro de Cantares de Salomão. Que Deus abençoe sua vida, no precioso nome de Jesus.